No último episódio, o veterano Edmund caiu na própria armadilha, usando uma estratégia genial de sacrifício e inversão de terreno. Yuseu varreu o tabuleiro no xadrez de almas e destruiu o orgulho do rival. Derrotado, Edmund perdeu o contrato de artefatos e a vaga no seminário. Para o desespero do veterano, a princesa Bion assumiu o controle, fechou o novo acordo de distribuição com Yuseu e ainda tentou se aproximar do garoto. Como recompensa pela ajuda, Yuseu só pediu para ela pagar um almoço, mas a princesa acabou levando ele para um humilde restaurante de macarrão, criando teorias mirabolantes sobre o passado dele, enquanto Yuseu só queria comer à vontade. A notícia da partida de xadrez entre Edmund Atalek e Baek Yuseu se espalhou como fogo por toda a Academia Estela. Na verdade, Edmund tinha ido se humilhar e pedir desculpas porque Yuseu era o coautor da tecnologia mágica de alquimia. Essa revelação virou a Academia de cabeça para baixo. O nome de Baek Yuseu virou o assunto principal em todos os cantos, desde os corredores do Arcanium até as reuniões dos Magos Negros. Na primeira torre, o vice-diretor observava friamente. Aquele garoto é muito irritante, um mero plebeu, e ele ainda atrapalhou os planos da Meizen Tyren, não foi? Uma figura nas sombras perguntou: quer que eu dê um jeito nisso discretamente? O vice-diretor descartou a ideia. Claro que não. Se um único aluno da Estela sumir sem explicação, iria causar uma comoção gigante. Já me desagrada ele ter conseguido direito ao seminário de Aslan, mas tirar isso de um Zé Ninguém é bem mais fácil do que da família Atalek. Daqui pra frente, fiquem de olho nesse garoto. E como está a Meizen? A figura respondeu. Ela tá contendo a mana negra com o selamento, mas pode explodir a qualquer momento. O vice-diretor franziu a testa. Ainda não é hora. A cerimônia de pacto está chegando. Se ela surtar agora, isso vai estragar tudo. Leidin, fique atenta ao estado na Meizen. Assim poderemos usá-la para distrair a atenção do Elman Elven quando for necessário. Ele assentiu com firmeza. Entendido. Com as ordens dadas, Leidin deixou o gabinete da vice-diretoria e caminhou em direção ao prédio de ciências, uma área praticamente abandonada da academia. No centro daquela ruína, ele fechou os punhos ao encarar a cena à sua frente. Diante dele estava a professora Meizen Tyren, emanando uma aura negra assustadora e gemendo de pura raiva. Meizen encarou o colega e disparou. Você veio até aqui só para me mandar esperar mais um pouco? Se eu aguentar firme e esperar, eu vou poder voltar para minha posição original? Leidin resolveu mandar a verdade. A sua utilidade acabou. Assim que a investigação sobre o plágio começar, você vai ser despojada de todos os seus títulos e expulsa da academia. Ela entrou em pânico por um segundo, mas tentou se recompor. Então, por que o vice-diretor me deixou neste lugar? O rapaz respondeu de forma fria e implacável. Você foi completamente corrompida, mas para outro propósito, você ainda pode cumprir muito bem o seu papel. Meizen começou a tremer enquanto perdia o resto do seu autocontrole. O que? Vocês estão tentando me enlouquecer para eu surtar de vez, seu desgraçado? Mas Leidin a cortou antes que ela fizesse qualquer besteira. Então caia fora daqui. Ela travou sem conseguir acreditar no que tinha acabado de escutar. Um objeto de tom azul escuro rolou pelo tapete. Vá para um lugar chamado Paraíso, na costa oeste. O nosso pessoal está escondido lá. Se você conseguir sobreviver até encontrá-los, quebre esse cristal. Ele vai liberar a magia que impede a sua corrupção total. A voz de Meizen fez com que ele parasse por um segundo. Por que você está me deixando viver? Ainda de costas, ele respondeu. Eu só não quero ver minha colega morrer de um jeito tão miserável. Assim que ele desapareceu do corredor, a professora conseguiu se levantar com dificuldade e deu passos lentos até o cristal. Sem hesitar, ela pegou a orbe do chão e continuou caminhando a passos incertos em direção ao desconhecido. Ela parou ao lado de onde estava o plano anual de atividades e examinou o cronograma. Assim que colocou os olhos em um dos eventos, a magia negra descontrolada começou a jorrar do seu corpo, canalizando
todo o ódio reprimido em sua alma. Um temperamento cada vez mais tirânico tomou conta dela e arremessou o orbe para longe. Como vocês ousam? Acham mesmo que eu vou simplesmente ir embora sem fazer nada? Depois de me transformarem nessa aberração, eu vou esmagar todos vocês. O papel que Mazin tinha acabado de rasgar com fúria era justamente sobre o evento oficial da cerimônia de pacto com espíritos familiares. O tempo passou rápido, chegou finalmente o dia da primeira viagem de campo dos alunos da Academia Estela com destino à terra natal da árvore sagrada, onde aconteceria a tão esperada cerimônia com os espíritos familiares. Dentro de um dos navios, Azel estava reunida com algumas colegas de classe aproveitando uma refeição. Na frente dela, duas alunas conversavam. Cara, o Baek Urseu vivia sendo humilhado pelos veteranos, mas agora ninguém encosta nele, e pelo visto, ele que é o coautor da nova técnica de alquimia. Azel, você já sabia disso desde antes? Segurando um doce, ela negou com a maior naturalidade. As colegas continuaram enquanto Azel se perdia em pensamentos. Eu sinto que estou me distanciando cada vez mais do Urseu. Me sinto meio mal por isso. E do nada, uma delas soltou. Pra falar a verdade, eu sempre achei que você e o Urseu estivessem namorando. Azel nem teve tempo de mastigar e cuspiu tudo na hora. As colegas se assustaram. Azel, você tá bem? Toma, bebe um pouco d'água. Valeu, tossiu ela. Mas ultimamente ele anda super próximo da princesa Hongbieon, né? Mas será mesmo que uma princesa se apaixonaria por um plebeu? Uma das amigas completou em seguida, mas o jeito que a princesa olha para o Urseu ultimamente não tá normal. Isso tá bem estranho mesmo. Ao ouvir aquilo, Azel começou a engasgar e tossir sem parar de novo. Não muito longe dali, Flame acabou percebendo a cena. As colegas ficaram preocupadas com ela se engasgando toda hora. Flame deu uma pequena pausa, pensativa, mas se virou e continuou andando, só que a surpresa de ver aquela cena não saía da sua cabeça. A Azel parece estar se dando super bem com as colegas de classe. No livro, uma hora dessas, ela estaria num canto sozinha ou trocando farpas com a Hongbieon. Algo mudou de um jeito que eu nem vi acontecer. Será que tudo isso é por causa do Baek Urseu? De repente, como quem surge do absoluto nada, Urseu brotou ao seu lado. Pô, te procurei feito doido, posso te pedir um favorzinho? Flame tomou um susto ridículo. Caramba, de onde você surgiu, sua peste? O que você quer? Urseu estendeu uma caixa com terra e fez um pedido inacreditável. Cultiva uma flor pra mim aqui, aquela flor unidirecional? Flame ficou boquiaberta. Você acha que eu sou o quê? Uma máquina de plantar flor por acaso? Apesar de reclamar e resmungar, a mão de Flame foi direto para a caixinha. Em um segundo, a magia verde dela começou a brilhar e fez germinar uma linda flor branca de 6 pétalas reluzentes. Urseu deu um sorriso satisfeito. Valeu mesmo. Flame cruzou os braços desconfiada. Pra que diabo você quer essa flor? Mas antes mesmo de ouvir a resposta, uma ficha caiu na sua cabeça. Ei, velhote, não me diga que você tá planejando descer até a 4ª camada. Urseu ficou surpreso. Ué, claro que vou. Se não fosse pra isso, pra que eu te pediria essa flor? Flame ficou sem reação diante da audácia dele. Você precisa tomar cuidado, senão você vai... Sem terminar a frase, ela ficou pensativa em silêncio do nada. Ela virou a cabeça e desviou o olhar. Esquece, deixa pra lá. Urseu a encarou e fez uma pergunta inesperada. E você, tá tudo bem ultimamente? Flame ficou confusa. Se eu tô bem? Do que você tá falando do nada? Guardando a flor na bolsa, Urseu deu um sorrisinho e completou. É que você parece meio desanimada desde o incidente no Portal Persona. Flame virou o rosto para o lado na hora, com as bochechas corando sem parar. Nada a ver, você é o intrometido, isso sim, e eu não vou te agradecer por estar preocupada comigo. E o seu olhou para trás com um sorriso satisfeito. Ué, mas pareceu bem que você ia agradecer, provocou ele. Flame esbravejou. Já disse que não. Quer saber? Devolve a minha flor agora. Em um canto sombreado e distante, Wong Han observava a conversa dos dois em segredo.
Enquanto isso, em uma área da Torre de Marfim, a Divisão 13 recebia novas ordens. O paradeiro da professora Maizen Tyren, que havia desaparecido sob a cobertura da Academia Stella, continuava um mistério. Os calouros de Stella iniciaram suas atividades de campo hoje e estão fora do campus da academia. Existe um plano de que um mago negro está na região. Há uma grande possibilidade de ser Maizen Tyren. Fiquem em alerta máximo. Com as instruções recebidas, a dupla voltou para a realidade. A vice-comandante Raizen começou a reclamar em alto e bom som. Meu Deus, por que o mestre da torre é tão obcecado com a Academia Stella? Caim repreendeu a companheira com firmeza. O mestre da torre possui o dom da profecia. Deixe de falar bobagens e me siga. Raizen resmungou de volta. Ah tá, profecias. Mais da metade daquelas previsões sempre dá errado. Caim manteve a postura fria. Dá errado porque resolvemos o problema antes do desastre acontecer ou porque outros fatores resolveram a situação antes de chegarmos. Cedendo a contragosto, uma magia de luz brilhou na mão de Raizen. Misericórdia, você confia nas palavras do mestre da torre até demais. Instantaneamente, um círculo mágico se formou sob seus pés e os dois desapareceram no ar. Voltando ao evento principal, o professor responsável reuniu os estudantes em uma área bem espaçosa. Com voz firme e responsável, ele orientou a turma. Prestem atenção, após o aniversário da Árvore do Mundo, o evento de vocês começa amanhã. Até lá, aproveitem o tempo livre até a hora do ponto de encontro. Sim, professor, responderam os alunos. Sem restrições de tempo ou espaço, cada um se dispersou para fazer o que bem entendesse. Flame observava a paisagem. Sentindo o ar puro, deu um suspiro e sorriu. Me sinto muito tranquila, deve ser por causa da natureza ao redor. Mas, ao mudar o olhar, Flame encontrou uma figura familiar, Baek Yuseu, que andava bem posturado e confiante a cada passo. Flame não fez menção de se aproximar, apenas ficou olhando para ele de longe. Será que ele vai ficar vagando por aí sozinho de novo? Perdida em seus pensamentos, Flame nem notou a aproximação de outra pessoa. Jeremy surgiu com um sorriso radiante no rosto. Olá, Flame. A cara dela se fechou na mesma hora. Tomada pela irritação, ela passou reto por ele, ignorando completamente aquele sorriso de galã. Mesmo sendo esnobado com tanta frieza, Jeremy não perdeu a pose. Vendo que ela já ia embora, ele a chamou rapidamente para tentar pará-la. Você não vai me dar nem mais uma olhada? Incomodada com a provocação, Flame olhou para trás com um ar de confusão. Do que você tá falando? Ele encurtou a distância. Se você tiver um tempo, que tal dar um passeio comigo? Flame ficou parada no lugar e mandou a real. Eu não tenho tempo. Mas, de repente, o olhar dele mudou completamente, assumindo a postura perigosa de alguém que odeia ser contrariado. Por que você não pensa melhor sobre isso? Flame ficou em choque ao ver aquela expressão sombria surgir na cara dele. Esse cara, ele é perigoso. Preciso buscar ajuda. No momento em que ela não sabia direito o que fazer, uma nova pessoa se meteu no meio da conversa para defender a garota. Quem surgiu para salvar a pátria era Wong Han. Ei, já chega. Você sabe que essa sua atitude é extremamente rude e bem opressiva, não sabe? Jeremy deu um sorriso debochado e desdenhou. É mesmo? E por que eu deveria me importar? Enquanto os dois se encaravam, Flame começou a suar frio bem no meio do fogo cruzado. Meu Deus, que situação bizarra é essa? Percebendo que a provocação não ia funcionar ali, Jeremy mudou o semblante e deu um passo para trás. Voltando ao seu tom normal e acenando de leve, ele soltou. Parece que o seu amigo entendeu tudo errado, então acho que fico por aqui hoje. A gente se vê da próxima vez. Assim que Jeremy virou as costas e foi embora, a tensão parecia ter diminuído, mas Flame continuou com aquela pulga atrás da orelha. Meio brava, ela se virou para o amigo que tinha ficado ao seu lado. Cara, você tem noção do perigo que é peitar o Jeremy? Acha mesmo uma boa ideia fazer inimigos na família Scalven? Ele nem se
abalou com a bronca e rebateu sério. Flame, você é quem precisa tomar cuidado. Aquele príncipe é extremamente perigoso. Se ele quer alguma coisa, não hesite em usar qualquer meio para conseguir. E agora você se tornou exatamente o maior desejo dele. Flame sabia disso melhor do que ninguém, mas acabou ficando ainda mais confusa quando Wong Han completou. Ou será que você confia demais naquele seu amigo miserável? Tentando entender de quem ele estava se referindo, Flame rebateu imediatamente. Como assim? De quem você tá falando? O garoto percebeu que ele falou isso sem querer e fica confuso do motivo dele ter falado algo assim. Ele pediu desculpas, dizendo que se expressou mal e se retirou, enquanto Flame ainda perguntava: de que amigo você tá falando? De repente, ele sentiu que estava perdendo o controle do próprio corpo por um motivo completamente bizarro e desconhecido. Pressionando a mão contra a testa, ele caiu de joelhos no chão, percebendo que tinha algo muito errado acontecendo. Flame se desesperou e correu até ele. Ei, você tá bem? O que houve? Ele se levantou e impediu que ela se aproximasse. Eu tô bem, não se preocupe. Flame não aceitou aquela resposta. Você claramente não tá bem. Peraí, espera! Ela tentou segurá-lo, mas não adiantou. O rapaz simplesmente se afastou, deixando Flame ali sozinha, desconfiada e engolida por uma sensação horrível de que algo muito grave estava acontecendo. Procurando um canto discreto, Wong Han se escondeu em um beco vazio e se apoiou contra a parede. Aquela tontura esquisita vinha piorando sem explicação e a visão já começava a embaçar totalmente. Droga, como é que eu vou conseguir participar do evento desse jeito? De repente, uma voz muito familiar quebrou o silêncio. Ora, olha só quem temos aqui. Ao virar o rosto devagar, ele deu de cara com a professora Meizen Tyren. Ela vestia um capuz escuro que cobria metade do seu rosto, surgindo do meio das sombras. Com um sorriso sinistro, a professora se aproximou. Eu estava me perguntando para onde as minhas sementes tinham ido, e não é que eu encontrei uma bem aqui? Que momento perfeito! É impressionante ver como o nível de contaminação já avançou tanto em você. Entrando em pânico na hora, ele recuou. Meizen ergueu a mão, liberando uma aura de magia negra ameaçadora. Não adianta resistir. A partir de agora, você vai se tornar o meu servo. Percebendo a armadilha em que tinha caído, Wong Han tentou lutar contra a magia de Meizen, mas a sua consciência foi sumindo aos poucos, afundando na escuridão. Enquanto apagava, os últimos trechos de sua memória traziam a imagem de Flame conversando com ele. Lembranças que iam se distorcendo e sendo engolidas pelo breu, restando apenas a imagem final da garota acenando de longe para se despedir. Eu decidi seguir o Wong Han porque ele estava bem estranho, mas eu não consigo achar ele de jeito nenhum. De repente, ela foi surpreendida por uma voz grave vinda do fundo do beco. Uma pressão sufocante e ameaçadora emanava do corpo dele. Sem conseguir conter o pavor, ela balbuciou: impossível, essa energia, isso é mana negra?